tava Essa é a falando realidade. também que tem várias coisas que influenciam na planta. Se você plantar ela aqui sei lá, e aqui tem uma terra eu planto ela aqui, e aqui tem uma outra terra, elas vão ter Exato. coisas Esse diferentes. estudo é muito legal. É um estudo que pegou uma mesma strain, uma mesma espécie, e plantou em diversas localidades do mundo. Nenhuma sai igual à outra. Ou seja, você com solo diferente, com clima diferente, com ambiente diferente, com a temperatura diferente, umidade diferente, você produz canabinoides em diferentes proporções. Entendeu? Então, você ter o controle disso, técnico, é muito importante. Né? É nítido isso. A importância, a relevância disso até na eficácia final. De você ter a mesma planta com a mesma composição é muito importante. Então, hoje, um mercado muito rico é o mercado da genética da cannabis. Então, algumas startups, algumas empresas, principalmente do Canadá, eles já começam a ter um cannabis code. Foi uma coisa que eu vi lá na Jamaica, na apresentação lá que eu fui. Eles fazem um código de barras daquela genética. Né? Então, aquela genética tem que ter aquela proporção. Se ela não tiver, ela não é aquela genética de fato. Ela é uma imitação, digamos assim. Entendeu? Então, pô, a capacidade, a potencial disso, ele é absurdo, né? E o que a gente está vivendo hoje é como se fosse o tempo das cavernas ainda. Né? Já melhoramos muito, temos que admitir que já melhoramos muito, mas... Agora já Estamos sabe. na era medieval ainda. Não, agora já sabe ligar o fogo. a gente Então, tá lá- fazendo uma fogueirinha. Tá, cara, beleza. Aí, vamos dizer que esse bagulho aí passe lá no Senado, caralho. Como é que isso facilita a tua vida como pesquisador? Pô, facilita que a gente tem agora matéria-prima para pesquisar, né? Então hoje, nem para as faculdades, as universidades, o governo está deixando pesquisar, entendeu? É muito difícil você conseguir uma liberação para você cultivar para pesquisa, imagine. Mesmo já tendo essas regulamentações há muito tempo. Já até imagino o Bolsonaro falando, não, tem que proibir isso aí porque eles estão fumando maconha nas universidades. Caralho. Pois é, exatamente. Pô, cara, seria indelicado eu te perguntar como é que tu estuda isso hoje, então? Não, de forma nenhuma, é totalmente regulamentado. Na verdade, a gente acaba recebendo o produto final. A gente não produz nenhum tipo Você de cannabis. pega o óleo. A gente pega o óleo Estuda o final, e aí, hoje o nosso interesse é montar um laboratório, certo? De análise. Estou falando você em primeira mão, inclusive, se o patrocinador estiver ouvindo. Da hora. A gente Quem quer que é o montar patrocinador de vocês? um laboratório. A gente tem algumas empresas que Se fazem, quiser falar, pode falar. prestam pesquisas com a gente, né? Dão incentivos financeiros para a gente desenvolver a pesquisa do medicamento deles, né? Empresas da Suíça, empresas dos Estados Unidos e tal. Como a gente somos jovens pesquisador, né? Eu não sou um cara bambambam, digamos assim. O valor disso não é um valor também estratosférico, né? Na medida do possível para a gente desenvolver a coisa. Só que a gente avançaria muito mais se a gente tivesse um laboratório próprio, com a máquina para análise dessas qualidades, dessas espécies, né? Para poder até desenvolver novos produtos. E a gente não tem esse laboratório. Então a gente recebe o produto final e dá aquele produto que já vem vazado, já vem pronto para o paciente. Então a gente não consegue hoje desenvolver produto. Mas a nossa ideia é que a gente possa um dia tanto trabalhar junto com a Anvisa, no sentido de analisar os lotes, né? Então você é produtor, mandou para o Brasil um lote. Então eu vou lá e analiso para ver se realmente tem isso daí que você está dizendo que tem. Né? E então você produz o óleo na sua casa. Você quer saber se está bom o óleo. Você manda para lá para a gente analisa e vê se esse óleo, né, tá bom para você, digamos assim. Se está contaminado e tal. E daí dá dicas para você melhorar a sua produção. E, além disso, a gente consegue produzir novos produtos. Né? Então eu estava até conversando com você mais cedo sobre a realidade de Israel. Né? Só para a gente ter um parâmetro do que é o top. Israel e Harvard, tá? Vou falar. Israel, eles hoje já estão bem avançados, né? Só para você ter noção, até o uso fumado no hospital ele existe para os pacientes com câncer e tal. Você pode fumar sua cannabis de boa. Lá eles fazem uma biópsia, digamos assim, né? Tem alguns centros que fazem a biópsia do câncer e aí coloca esse tecido em contato com várias espécies de cannabis e vê qual que é a espécie que reage melhor a esse tipo de câncer, né? E aí fornece essa espécie especificamente para esse paciente. Ah, da hora. Existe lá em Harvard um estudo do Ninguawa que ele... Na Harvard é foda, né? Daí Harvard já é com nanodrones, né? Caralho, então, nanodrones? Parece muito minúsculos futuro. drones,
do qual eles pegam alguns componentes da cannabis, principalmente flavonoides, e aí eles direcionam esses componentes para células cancerígenas e conseguem reduzir tumor e, em alguns casos, até extinguir tumor em uma fase pré-clínica ainda, ou seja, em Caralho, que ratos, foda. animais, né? Então, uma parada do futuro total, entendeu? Então e por que que isso funciona? Por que que cannabis funciona? Porque ela é totalmente diferente de outras substâncias químicas rotineiramente usadas como medicamentos que geralmente atuam em uma única via metabólica. Então, geralmente um fármaco, ele atua naquele receptor X e promove o efeito Y, certo? Isso é o chamado mecanismo de ação dele. A cannabis, só o CBD, para a gente ter como exemplo, são mais de 60 mecanismos de ação. Então ele tem meio que uma inteligência, parece que biológica, de, por exemplo, aquela célula que ela está doente, ela estimula aquela célula até a nível nuclear para que essa célula melhore. Né? A célula que não está doente, ele não tem uma influência nessa célula. Né? Então ele tem muitas vias biológicas para poder conseguir fazer isso, diferente dos remédios convencionais, que geralmente é uma via metabólica.